Hoje é quinta-feira, dia de entrevista ao vivo aqui no Diário de Notícias e hoje a gente vai falar sobre os problemas causados pelas chuvas nas cidades brasileiras que se repetem ano após ano, sobretudo durante o verão e o começo do outono. E nesta semana o Rio de Janeiro foi palco dos grandes desastres depois dos temporais que atingiram a cidade desde segunda-feira. A gente viu deslizamentos de terra, desmoronamentos, alagamentos impressionantes que interditaram grandes avenidas e com muito pesar tivemos notícias também sobre a morte de 10 pessoas. Vale lembrar que em São Paulo, no mês passado, nós tivemos 13 pessoas mortas por conta das chuvas que causaram estragos na região metropolitana. E para comentar essa situação, nós recebemos na bancada a professora de Direito Administrativo da Escola Brasileira de Direito, Carolina Dalla Pace. Ela que é mestre em Direito do Estado pela USP, especialista em Direito Administrativo pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Carolina, é um prazer te receber aqui. A gente vai tentar explicar como que a gente pode um dia não ter que noticiar tantos desastres que são causados pela chuva. Boa noite aos telespectadores. É uma grande honra estar aqui hoje para conversar sobre um tema tão sensível para a população. A gente que trabalha com o noticiário repara nesse problema como uma espécie de agenda. Todo ano, nesse período de chuvas, acontecem deslizamentos, alagamentos e, infelizmente, mortes também. Como que a gente pode mensurar até que ponto essas tragédias são inevitáveis por envolverem um fenômeno natural e em que ponto a gente pode avaliar que faltou prevenção por parte do governo? Parece um fenômeno que nós não temos como prever, mas essa não é a verdade. A gente já assiste isso ocorrendo nas grandes cidades há muito tempo. Essa foi a maior chuva nos últimos 22 anos no Rio de Janeiro, mas isso também significa que tivemos outras com a mesma magnitude. Então, na verdade, os governos eles têm como prever isso e eles devem prever isso dentro de suas gestões. É uma obrigação que eles façam aquelas atividades que lhes são pertinentes, pensando na solução desse tipo de problemas. Então, embora seja um fenômeno natural, não é imprevisível, especialmente uma cidade como o Rio de Janeiro, que é uma cidade litorânea, onde os rios eles vão fluir para aquela região e vai ter um contingente maior de água para aquela região. E como São Paulo, que também ela é cheia de rios que tiveram seus cursos alterados, canalizados, e que vão, em alguma medida, causar o transtorno da enchente. Então, embora pareça imprevisível, não é. Deve fazer parte da pauta da gestão dos novos políticos que estão por aí. Em relação à população também, quais seriam alguns erros clássicos cometidos pelos habitantes das cidades e pelos moradores das áreas de risco? Quais são os cuidados que eles poderiam serem tomados para evitar esses problemas, principalmente nas grandes metrópoles? Olha, nós vemos muita ocupação em área de barranco, né? Nós vemos muita ocupação em área de manancial. Essas áreas são áreas que têm uma propensão maior a esse tipo de evento. São as áreas onde ocorrem costumeiramente o alagamento. Então, uma primeira medida seria tentar não habitar esse tipo de região. Embora a gente entenda que pela desigualdade que é natural no Brasil, a habitação não é algo que a gente consegue assim tão facilmente. É um fenômeno muito comum no Brasil a ocupação de áreas mais periféricas e áreas de risco. Mas, de toda forma, tentar não ocupar áreas que possam ser consideradas de risco, como áreas de barrancos, e dentro daquela situação, estando em período de chuvas, tentar obedecer aquilo que a Defesa Civil fala e, se precisar, evacuar a região para que elas não corram o risco de perder suas vidas, que é o bem mais precioso que elas têm ali. E, professora, tem a questão do lixo também, né? Muita pessoa que ainda tem a falta de educação de jogar o lixo na rua, isso também influencia bastante, né? É verdade. A gente pensa muito que a prefeitura tem a obrigação de fazer a limpeza das vias públicas e ela faz. Todas as prefeituras, elas assinam contratos
com empresas, com concessionárias que fazem a limpeza de galerias, de bueiros, mas isso não é suficiente, né? Numa cidade metropolitana como é São Paulo, como é o Rio de Janeiro, o papel do cidadão é muito importante. Então, temos que evitar jogar dejetos nas vias públicas, temos que evitar jogar qualquer tipo de material nos rios e seus afluentes. Isso são medidas básicas que a população pode tomar para se precaver numa situação como essa. Antes de decretar hoje o estado de calamidade pública, o prefeito Marcelo Crivella reclamou da falta de repasses do governo federal, embora o Rio de Janeiro seja um dos estados que mais contribuem com a União. Quão essencial é essa verba para auxiliar nessas ações contra as enchentes? Veja, naturalmente o município já tem uma verba que é designada pela União e é repassada para ele enquanto município para fazer a gestão de situações que podem levar aos desastres. Mas não só isso. Numa situação atípica ou numa situação como a que a gente está enxergando no Rio de Janeiro, nós temos uma lei, a 12.340 de 2010, que é uma lei que traz um auxílio nas situações de desastre. Então, a União ainda faz uma transferência compulsória aos municípios para que eles possam gerir tudo aquilo que envolve o desastre. Ajudar nas buscas, ajudar com equipamentos necessários, mas não só isso, também na reconstrução. Então, na verdade, a gente não pode dizer que o município não tem verba suficiente para cuidar dessa situação. Ele tem, e nas situações de alagamentos, enchentes e desastres naturais, ele ainda recebe um repasse extra da União para poder cuidar dessa situação. O Rio de Janeiro está em estado de crise desde segunda-feira. E quais são as diferenças desses estágios que são decretados pela Defesa Civil? Quão grave está a situação no Rio hoje? Olha, tendo em vista que hoje, 48 horas após a chuva, ainda tinham zonas com bastante alagamento, ainda estavam em situação de enchente, decretar estado de calamidade, como foi feito, é uma medida necessária. E com a decretação do estado de calamidade pública, o governo do município tem à sua disposição medidas que vão auxiliá-lo a cuidar daquilo que é mais emergencial. Então, ele vai ter poder fazer medidas sem demandar autorização legislativa para poder transferir verbas de um local para outro dentro do orçamento, como foi o caso de 40 milhões que estavam contingenciados para uma outra coisa e agora vão ser revertidos para cuidar da situação de enchentes, mas também ele pode fazer contratações sem licitação, que vão tornar mais rápidos os trâmites burocráticos para ele contratar empresas que vão ajudar na drenagem, até mesmo na remoção das vítimas nos locais onde a gente ainda tem alagamento. Professor, aqui em São Paulo, os moradores das áreas atingidas, principalmente no ABC Paulista, tiveram até isenção de IPTU para o ano que vem e puderam sacar os recursos do Fundo de Garantia. A gente pode esperar a mesma coisa para a população do Rio de Janeiro, que foi altamente atingida? Olha, algo muito interessante aqui na cidade de São Paulo, tá? Nós temos uma lei municipal que data de 2007 e ela faz com que pessoas que tiveram as casas atingidas por enchentes, por alagamentos, possam pleitear para suas subprefeituras a isenção do IPTU, até um montante total de R$20 mil. Isso pode incluir perdas, inclusive com alimentos e eletrodomésticos. A população precisa ter consciência dessa informação. Então, aqui em São Paulo, nós temos uma lei específica. No Rio, nós temos diversos projetos de lei que também apontam nesse sentido. Então, este é o momento que a população precisa fazer pressão para que esse tipo de lei seja aprovada e possa ajudar na reparação dos danos que a pessoa tem individualmente enquanto cidadão. E a gente espera não precisar mais falar desse assunto nos próximos verões e outonos que estão por vir, né? Basta nós fazermos nossa parte, não jogando dejetos na rua, mas principalmente tendo consciência na hora de escolher o nosso gestor público. Obrigada, professora. Hoje a gente conversou com a professora de Direito Administrativo da Escola Brasileira de Direito, Carolina Dalla Pace. Ela também que é mestre em Direito
do Estado pela USP, especialista em Direito Administrativo pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Obrigada. Foi um grande prazer, muito obrigada. E no próximo bloco a gente volta com mais notícias do Brasil e do mundo.